Olá, bom dia! Seja bem-vindo ao programa Palavras de Vida da Arquidiocese do Rio de Janeiro. Um programa que há 48 anos entra na sua casa. Fique com a gente com a nossa programação. Olá, bom dia Padre Arnaldo e um bom dia a você que nos assiste nessa manhã de domingo em mais um Palavras de Vida, o programa oficial da Arquidiocese do Rio de Janeiro na TV Brasil. E antes da gente começar, eu já quero te convidar a ficar por dentro de tudo que acontece aqui no nosso programa. Para isso, basta fazer a sua inscrição no nosso canal oficial no YouTube. É só acessar youtube.com/Palavras de Vida TV Brasil. Lá você encontra todos os programas que já foram ao ar e ainda confere matérias especiais feitas pela nossa equipe. E agora, vamos para o Vaticano acompanhar a catequese com o Papa Francisco. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Prezados irmãos e irmãs, bom dia. Nostro itinerario di catechesi sul tema della vecchiaia. Oggi guardiamo a... Nosso itinerário de catequese sobre o tema da velhice, hoje olhamos para o terno quadro pintado pelo evangelista São Lucas, que mostra a cena de duas figuras de idosos, Simeão e Ana. A sua razão de vida antes de se despedir deste mundo é aguardar a visita de Deus. Esperavam que Deus viesse visitá-los, isto é, Jesus. Simeão sabe, através de uma premonição do Espírito Santo, que não morrerá antes de ter visto o Messias. Ana vai ao templo todos os dias, dedicando-se ao seu serviço. Ambos reconhecem a presença do Senhor no menino Jesus, que enche de consolação a sua longa espera e tranquiliza sua despedida da vida. Essa é uma cena de encontro com Jesus e de despedida. O que podemos aprender com essas duas figuras de anciãos cheios de vitalidade espiritual? Entretanto, aprendemos que a fidelidade da espera aguça os sentidos. De resto, como sabemos, o Espírito Santo faz exatamente isso. Ilumina os sentidos. No antigo hino Veni Creator Spiritus, com que ainda hoje invocamos o Espírito Santo, dizemos: Accende lumen sensibus, ou isto é, acende uma luz para os sentidos. O Espírito é capaz de o fazer, aguça os sentidos da alma, apesar dos limites e das feridas dos sentidos do corpo. A velhice debilita, de uma forma ou de outra, a sensibilidade do corpo. Surdo, cego. No entanto, uma velhice que se exerceu na expectativa da visita de Deus não perderá a sua passagem. Aliás, estará ainda mais pronta para acolher. Vai ter mais sensibilidade para acolher o Senhor quando passa o Senhor. Vamos recordar. Um comportamento do cristão é estar atento à visita do Senhor, porque o Senhor passa na nossa vida com a inspiração, com o convite a sermos melhores. E Santo Agostinho dizia: eu tenho medo de Deus quando passa. Mas como você tem medo? Eu tenho medo de não perceber que Ele passa e deixá-lo passar. E o Espírito Santo que prepara os sentidos para entender quando o Senhor está fazendo uma visita. Uma visita como fez com Simeão e Ana. Hoje, mais do que nunca, precisamos disso. De uma velhice dotada de sentidos espirituais vivos e capaz de reconhecer os sinais de Deus, ou seja, o sinal de Deus, que é Jesus. Segno che ci mette in crisi sempre, Gesù ci mette in crisi. Perché Um sinal que nos põe em crise. Jesus é uma crise. É sinal de contradição, mas que nos enche de alegria. A crise não necessariamente te torna tristeza. Uma crise, e o serviço do Senhor nos leva à paz, a uma grande alegria.
Isso é feio, anestesia dos sentidos espirituais. Na excitação e atordoamento dos sentidos do corpo, é uma síndrome generalizada de uma sociedade que cultiva a ilusão da juventude eterna. E a sua característica mais perigosa consiste em ser quase inconsciente. Não se tem a consciência de estar anestesiado. Isso acontece. Acontece sempre. Aconteceu e acontece no nosso tempo. Sermos anestesiados, sem entendermos o que ocorre. O sentido interior do espírito para entender a presença de Deus, do mal. Anestesiados. Não entendemos nada. Quando perdemos a sensibilidade do tato ou do paladar, damos-nos imediatamente conta. O da alma, ao contrário, podemos ignorá-la por muito tempo. Viver sem perceber que perdemos a sensibilidade. Ela não se refere simplesmente ao pensamento de Deus ou da religião. A insensibilidade dos sentidos espirituais diz respeito à compaixão e à piedade, à vergonha e ao remorso, à fidelidade e à dedicação, à ternura e à honra, à responsabilidade própria e à dor pelo próximo. Curioso, a insensibilidade não faz entender a compaixão, a entender a piedade. Não faz você ter vergonha, remorso de ter feito algo ruim. É assim. Os sentidos espirituais anestesiados confundem tudo. Não sente espiritualmente nada. E a velhice torna-se, por assim dizer, a primeira vítima dessa perda de sensibilidade. Numa sociedade que exerce a sensibilidade, sobretudo por prazer, só pode haver a perda de atenção pelos mais frágeis e prevalecer a competição dos vencedores. Assim se perde a sensibilidade. Certamente a retórica da inclusão é a fórmula ritual de cada discurso politicamente correto. Mas ainda não traz uma verdadeira correção nas práticas da normal convivência. Uma cultura da ternura social tem dificuldade de crescer. Não. O espírito da fraternidade humana, que julguei necessário relançar com força, é como uma peça de vestiário descartada, para admirar sim, mas no museu. Se perde a sensibilidade humana. Esses movimentos do espírito que nos tornam humanos. É verdade, na vida real podemos observar com comovente gratidão muitos jovens capazes de honrar até o fundo essa fraternidade. Mas o problema é exatamente este. Existe um descarte culpado entre o testemunho dessa linfa vital da ternura social e o conformismo que obriga a juventude a contar a sua história de modo completamente diferente. O que podemos fazer para preencher essa lacuna? Da narração de Simeão e Ana, mas também de outras histórias bíblicas da velhice, sensível ao espírito, vem uma indicação oculta que merece ser trazido à tona. Em que consiste concretamente a revelação que estimula a sensibilidade de Simeão e Ana? Consiste em reconhecer numa criança que eles não geraram e que vem pela primeira vez o sinal certo da visita de Deus. Eles aceitam que não são protagonistas, mas apenas testemunhas. Quando alguém aceita de não ser o protagonista, mas se está envolvido como testemunha, aí vai muito bem. Aquele homem, aquela mulher está amadurecendo bem. Mas se tem sempre a vontade de ser protagonista ou nada, jamais irá amadurecer este caminho em direção à plenitude da velhice.
não se encarna na loro vita. A visita de Deus não se encarna na sua vida, não os põe em cena como salvadores. Deus não se encarna na sua geração, mas na geração que deve vir. Perde o Espírito. Perde o Espírito, a vontade de viver com maturidade. E como dizem, se vive com superficialidade. É a grande geração da superficialidade, que não se permitem sentir as coisas com a sensibilidade do Espírito. Mas por que não se permitem? Em parte, por preguiça. E porque já não conseguem mais, porque perderam. É feio quando uma civilização perde a sensibilidade do espírito. Em vez, é muito bonito quando encontramos idosos como Simeão e Ana que conservam essa sensibilidade no espírito e são capazes de entender as diversas situações, como esses dois entenderam essa situação que estava diante deles e a manifestação do Messias. Nenhum ressentimento ou recriminação por isso. Esse estado de nada, de parada. A emoção e consolação de poder ver e anunciar que a história da sua geração não se perde nem se desperdiça. Repete o Papa, a emoção e a consolação de poder ver e anunciar que a história da sua geração não se perde nem se desperdiça, precisamente graças a um acontecimento que se encarna e se manifesta na geração seguinte. É isso que acontece quando um neto vai conversar com o avô. Se sentem reavivar. A minha água está aqui ainda. É muito importante ir até os idosos. E é muito importante ouvi-los. É importante falar com eles. Porque ele se faz essa troca de civilização, de maturidade entre idosos e jovens. E assim a nossa civilização vai avante, de modo maduro. Só a velhice espiritual pode dar esse testemunho humilde e deslumbrante, tornando-o influente e exemplar para todos. A velhice que cultivou a sensibilidade da alma extingue toda a inveja entre as gerações, todo o ressentimento, toda a recriminação pelo advento de Deus na geração seguinte, que chega com a despedida da própria. E essa é aquilo que ocorre. Um idoso aberto com um jovem aberto se despede da vida, mas entregando, entre aspas, a própria vida à nova geração. Essa é a despedida de Simeão e Ana. E agora podemos ir em paz. Agora eu posso ir em paz. A sensibilidade espiritual da velhice é capaz de interromper a competição e o conflito entre as gerações de modo crível e definitivo. Vai além. Os idosos com esta sensibilidade ultrapassam os conflitos, vão além, vão à unidade e não ao conflito. Isso é impossível para os homens, certamente, mas essa sensibilidade espiritual, mas é possível para Deus. E hoje precisamos muito dela, da sensibilidade do Espírito, da maturidade do Espírito. Temos necessidade de idosos sábios, amadurecidos no Espírito, que nos deem uma esperança para a vida. Muito obrigado. E nós continuamos no Vaticano, agora com notícias internacionais. Olá, Vinícius. Acabamos de ouvir a catequese do Papa, mas neste primeiro final de semana de abril
Francisco se encontra em Malta para a 36ª viagem do seu pontificado. Esta ilha do Mediterrâneo fica a apenas 1h30 de voo de Roma e sua história está ligada aos primórdios do cristianismo. Foi o apóstolo São Paulo quem levou a fé cristã quando ali naufragou em cerca de 60 d.C. Hoje, Malta é um ponto central para os migrantes que tentam entrar na Europa. De fato, este é um dos temas da viagem de Francisco e justamente na tarde deste domingo está previsto um encontro com os migrantes, o seu último compromisso antes de regressar ao Vaticano. Das audiências do Papa desses últimos dias, destacamos o encontro com uma delegação do Canadá, com representantes de 2 povos indígenas. Há quase 2 anos, o pontífice manifestou a sua consternação com a descoberta de uma vala comum numa escola católica. Durante o encontro aqui no Vaticano, o Papa ouviu as histórias dolorosas contadas pelos sobreviventes. Mas antes de me despedir, Vinícius, há tempo ainda para recordar um dos eventos mais simbólicos do pontificado de Francisco. No dia 27 de março de 2020, o mundo parou para rezar com o Papa pelo fim da pandemia. Como recordou o Santo Padre, naquela ocasião era o coronavírus a nos assustar. Hoje é a guerra. Por isso, continuemos a rezar. Vamos recordar aquele momento histórico. Ao entardecer, revemo-nos temerosos e perdidos. E ficou a descoberto uma vez mais aquela abençoada pertença comum a que não nos podemos subtrair, a pertença como irmãos. La pertenenza come fratelli. Por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Senhor, lança-nos um apelo à fé. Essa não é tanto acreditar que tu existes, como, sobretudo, vir a ti e fiar-se de ti. Não é o tempo do teu juízo, mas do nosso juízo. O tempo de decidir o que conta e o que passa. É o tempo de reajustar a rota da vida rumo a ti, Senhor, e aos outros. O Senhor interpela-nos e, no meio da nossa tempestade, convida-nos a despertar e ativar a solidariedade e a esperança. Abraçar o Senhor para abraçar a esperança. Aqui está a força da fé, que liberta do medo e dá esperança. E nós, juntamente com Pedro, confiamos-te todas as nossas preocupações, porque tu tens cuidado de nós. Do Vaticano, Bianca Fracalvieri para o programa Palavras de Vida. E na semana que vem voltamos com mais informações de Roma. No próximo bloco você confere as últimas notícias direto de Brasília no boletim Igreja no Brasil. Voltamos em instantes.